E aqui a gente vai contar a história de Michael Jackson. Porém, a história do último dia de Michael Jackson. Como foi o último dia de vida de Michael? Eu sei que por causa do filme, né, levantou novamente o interesse sobre a vida de Michael Jackson. E eu, como super fã dele, eu pretendo trazer alguns vídeos para vocês aqui. Curiosidades sobre a vida do Michael, eu já li a autobiografia dele. Tudo que eu vou falar nesse vídeo foi baseado em depoimentos, entrevistas, reportagens, tá? Então, tudo está disponível na internet. Todas as coisas que eu vou mostrar aqui, fotos, autópsia, tudo está disponível na internet. Bom, o Michael, ele estava com 50 anos e ele estava se preparando para uma grande turnê, gente. Inclusive, em 2009, eu morava em Londres e a turnê ia ser em Londres, começar ali por Londres. Seriam 50 shows que o Michael faria. E todos os fãs do Michael, do mundo todo, estavam em polvorosa, porque tinha muitos anos que o Michael não fazia uma turnê. Então estava todo mundo esperando por aquilo. Todos os ingressos estavam esgotados. Imagina você abrir uma turnê do tamanho que era a turnê do Michael Jackson e você ter todos os ingressos esgotados para 50 shows. Essa turnê, gente, era basicamente para o Michael voltar aos palcos, porque depois que ele foi acusado, né, de uma série de abusos por pais de algumas crianças, mas isso vai ser um outro vídeo que eu quero fazer para vocês, tá? Inclusive, ele foi inocentado, tá, gente? De todos os 10 processos que moveram contra ele. Então, para ele, né, voltar, ele tinha largado ele tinha deixado praticamente, ele estava recluso, ele tinha deixado a mídia, ele tinha deixado as turnês, ele tinha deixado muita coisa de lado. E o Michael, ele tinha uma vida super luxuosa. Não é que o Michael Jackson ganhava pouco dinheiro, não. É que ele gastava muito. Então, quando ele decide fazer essa turnê, gente, ele estava com muitas dívidas. Manter isso tudo, gente, era muito caro. O Michael, nos anos 2000, ele praticamente parou de fazer turnês. E as turnês eram da onde vinha, assim, a maior fonte de renda do Michael. Claro que ele ganhava com royalties, com música. Ele é o maior artista dos últimos tempos, né? Ele ficou 18 anos, gente, como um artista em primeiro lugar ali na Billboard. Ele ficou 18 anos como o melhor artista. Vocês têm noção disso? Por 18 anos você ser ali o melhor. E foi o que o Michael aconteceu com ele. Só que nos anos 2000 ali, ele já não fazia tantas turnês, ele estava bem afastado, né? Ele estava assim, isolado. Então, claro, as turnês traziam um grande dinheiro para ele e ele já estava acostumado com aquela vida super de luxo dele. Então, se gastava muito, né? Porque quanto mais dinheiro você tem, mais você quer gastar, né? Bom, o Michael também, gente, um pouco antes, assim, dele começar a fazer, a divulgar a turnê que ele ia fazer dos 50 shows, muita gente duvidou que ele fosse conseguir, porque ele tinha sido visto em cadeira de rodas, super frágil, né? As pessoas falavam que ele mal conseguia andar. O Michael era um homem alto, ele tinha 1,75 m, 1,76 m, e quando ele, nessa época aí, ele estava com 62 quilos, então ele estava muito magro, ele ficava dias sem comer. Então, assim, muita gente duvidou até que ele fosse conseguir fazer essa turnê. Mas, para surpresa de todos, quando o Michael entrou no palco, nos ensaios, nossa, ele parecia o Michael de antigamente, o Michael, assim, dos outros tempos ali, né? Fazer uma turnê dessa, gente, vocês imaginam um show, o que ele não demanda da pessoa fisicamente e mentalmente. Agora você imagina você fazer 50 shows do porte que eram os shows do Michael Jackson, porque pode ter muita gente aí mais nova que não acompanhou. Gente, se você colocar um show do Michael Jackson, não tinha IA naquela época, não tinha várias coisas, era no gogó.
E ele tinha efeitos especiais, ele dançava e cantava assim como ninguém. Eu não consigo dançar e cantar uma música. Então vocês imaginam o Michael Jackson ali, ele ia fazer tudo isso. Então assim, ele estava fisicamente e emocionalmente bem esgotado com tudo que estava acontecendo na vida dele. Mas ele estava ali firme e forte, ensaiando, dando o sangue dele e muito animado para essa turnê. Então, gente, essa turnê era muito importante para o Michael, para ele pagar, né, todas essas dívidas e evitar, assim, até a falência, né? E eu não estou exagerando, tá, gente? O Michael, ele era uma pessoa extremamente perfeccionista. Ele era virginiano, vou falar logo. O dia que eu tava vendo o filme do Michael, ele era tão perfeccionista, assim, no filme, né, que o sobrinho dele retrata ele. Eu falei, esse homem é virginiano. E olha que eu nem sabia. Por quê? Porque a minha filha também é perfeccionista. Então eu falei, Michael Jackson só pode ser de virgem, cara. Aí depois eu fui olhar, Michael Jackson realmente era virginiano. Então tudo dele tinha que ser assim, na perfeição. Não tinha meia boca. E, gente, ele cuidava de tudo. Do repertório, da luz, da câmera. Ele, assim, ele queria que estivesse tudo do jeito dele. Então vocês imaginam como que é isso também, né? Porque a pessoa que é muito perfeccionista, meu Deus do céu, né, gente? Ela fica exausta, porque ela não pode ver nada que não esteja assim do jeito que ela quer. Então, é mais um motivo aí que deixava também a ansiedade dele lá nas alturas. Então era, pensando na turnê, ensaiando, ele ensaiava de 6 a 8 horas por dia, sem interrupção. Ele estava em Los Angeles, vamos lá, no último dia de vida dele, né? Então, o Michael estava lá em Los Angeles no dia 25 de junho de 2009. Ele foi ensaiar, fez um super ensaio naquele dia. Os bailarinos, os técnicos, todo mundo falou que ele estava muito animado. O problema é que com tudo isso que eu contei para vocês, né? Perfeccionismo, ensaio, música, exaustão. O Michael, ele tinha também insônia crônica. Mas ele tinha uma insônia, gente, há anos já. Ele não conseguia dormir sem o efeito de medicação. Era muito difícil aquele homem relaxar. E eu imagino, porque quando eu tive ansiedade, a minha cabeça ficava a mil. E olha que eu não devo fazer nem 0,5% do que o Michael Jackson fez na vida dele. Então, a sua cabeça não para, a sua cabeça... Você não consegue dormir. Todo mundo que tem ansiedade sabe do que eu tô falando. Dá muita insônia. E o Michael, ele tinha esse problema. Ele tinha muita insônia. Ele deitava, ele fechava os olhos, mas ele não conseguia dormir. Imagina, você deitar, você tá cansado, você está exausto, porque você tá treinando, você tá ensaiando, você tá, né, com uma turnê desse tamanho na sua mão e você não consegue fechar os olhos. Aliás, você fecha os olhos, mas você não consegue relaxar, você não consegue chegar ali no seu sono profundo. E ele falava muito o seguinte: se eu não conseguir dormir, eu não vou funcionar. E se eu não funcionar, eu vou ter que cancelar essa turnê. Eu não quero cancelar essa turnê. Ela é muito importante para mim. Então eu tenho que descansar, eu tenho que dormir. Não tinha como esse homem ficar 2, 3 dias sem dormir. E outra coisa, ele também não comia. Ele se alimentava muito mal, gente. Muito mal mesmo, sabe? Pode ser também por causa da ansiedade, porque a ansiedade muitas vezes te tira a fome, né? Então, ele não se alimentava. Então, vocês botam aí pressão, sem alimentação, sem dormir, tudo isso, eu nem consigo imaginar como que era a cabeça desse homem. Então, a partir daí, a partir do que foi acontecendo, as pessoas começaram a notar uma mudança em Michael. Nesses dias aí que antecederam a morte dele. Ele estava extremamente ansioso, muito mais ansioso. Ele não se alimentava. Então vocês botam aí pressão, sem alimentação, sem dormir, tudo isso, eu nem consigo imaginar como que era a cabeça desse homem. Bom, então a partir daí, a partir do que foi acontecendo,
as pessoas começaram a notar uma mudança em Michael nesses dias aí que antecederam a morte dele. Ele estava extremamente ansioso, muito mais ansioso do que antes, e ele estava com algumas atitudes obsessivas. Eles não falam que tipo de atitudes eram essas, mas ele estava ali com umas atitudes obsessivas, atitudes essas que ele não tinha antes. Então chegamos aqui no dia da morte de Michael Jackson. Ele vai, né, para... Bom, então ele vai lá para o Staples Center para ensaio da sua última turnê, que era This Is It, né? Hoje, esse Staples Center, gente, quem mora aí em Los Angeles, é conhecido como Crypto Arena, tá? Então, ele chega lá no Staples Center para seu ensaio. Testemunhas falam que o Michael chegou a desmaiar nesse dia no ensaio. Não foi nada grave, mas pode ser ali pela falta de alimentação, né? Mas ele chega a desmaiar durante o ensaio. Ele fez um super ensaio naquele dia, os bailarinos, os técnicos, todo mundo falou que ele estava muito animado. O problema é que com tudo isso que eu contei para vocês, né, perfeccionismo, ensaio, música, exaustão, o Michael, ele tinha também insônia crônica. Mas ele tinha uma insônia, gente, há anos já. Ele não conseguia dormir sem o efeito de medicação. Era muito difícil aquele homem relaxar. E eu imagino, porque quando eu tive ansiedade, a minha cabeça ficava a 1000. E olha que eu não devo fazer nem 0,5% do que o Michael Jackson fez na vida dele. Então, a sua cabeça não para, a sua cabeça... Você não consegue dormir. Todo mundo que tem ansiedade sabe do que eu tô falando. Dá muita insônia. E o Michael, ele tinha esse problema. Ele tinha muita insônia. Ele deitava, ele fechava os olhos, mas ele não conseguia dormir. Imagina, você deitar, você tá cansado, você está exausto, porque você tá treinando, você tá ensaiando, você tá, né, com uma turnê desse tamanho na sua mão e você não consegue fechar os olhos. Aliás, você fecha os olhos, mas você não consegue relaxar, você não consegue chegar ali no seu sono profundo. E ele falava muito o seguinte: se eu não conseguir dormir, eu não vou funcionar. E se eu não funcionar, eu vou ter que cancelar essa turnê. E eu não quero cancelar essa turnê. Ela é muito importante para mim. Então eu tenho que descansar. Eu tenho que dormir. Não tinha como esse homem ficar 2, 3 dias sem dormir. E outra coisa, ele também não comia. Ele se alimentava muito mal, gente. Muito mal mesmo, sabe? Pode ser também por causa da ansiedade. Porque... a ansiedade muitas vezes te tira a fome, né? Então, ele não se alimentava. Então, vocês botam aí pressão, sem alimentação, sem dormir, tudo isso. Então, a partir daí, a partir do que foi acontecendo, as pessoas começaram a notar uma mudança em Michael nesses dias aí que antecederam a morte dele. Ele estava extremamente ansioso, muito mais ansioso do que antes. E ele estava com algumas atitudes obsessivas. Eles não falam que tipo de atitudes eram essas, mas ele estava ali com umas atitudes obsessivas, atitudes essas que ele não tinha antes. Bom, então ele vai lá para o Staples Center para ensaio da sua última turnê, que era This Is It, né? Hoje, esse Staples Center, gente, quem mora aí em Los Angeles, é conhecido como Crypto Arena, tá? Então, ele chega lá no Staples Center para seu ensaio. Testemunhas falam que o Michael chegou a desmaiar nesse dia no ensaio. Não foi nada grave, mas pode ser ali pela falta de alimentação, né? Mas ele chega a desmaiar durante o ensaio. Então, quando termina ali o ensaio nesse dia, ele volta ali para a mansão que ele estava em Los Angeles. Era uma mansão alugada,
custava $100 mil por mês o aluguel dessa casa que o Michael estava, né? Ele, os filhos ali, a equipe dele. Então o Michael volta para essa casa, ele sai ali do ensaio e volta para essa casa. E ele chega em casa por volta de 1h30 da madrugada. Bom, ele estava com algumas pessoas ali que acompanhavam ele, e o tempo inteiro que ele chega em casa, ele fica, acho que de calça, mas ele tira a blusa, ele tira, né, os sapatos, ele tá descalça, e ele fica reclamando para as pessoas: meu Deus, eu tenho que dormir, eu tenho que conseguir dormir, eu tenho que relaxar, eu tenho que, né, meu corpo tem que descansar, senão eu não vou aguentar ensaiar amanhã. Faltavam, gente, acho que 18 dias, se eu não me engano, tá? Pra turnê iniciar quando o Michael morreu. Então tava assim, em cima mesmo. Então o Michael vai e passa ali boa parte da madrugada, né, acordado. Aí ele resolve ligar pro seu médico particular, que é o Dr. Conrad Murray. E ele fala: doutor, eu estou desidratado e com insônia. Eu preciso que o senhor venha aqui. Gente, vou só dar um adendo, porque eu li várias coisas para fazer esse vídeo para vocês, tá? Esse médico, isso em 2009, ele ganhava $1 milhão por mês para ser médico particular de Michael Jackson. Sim, gente. Porque o Michael, ele passou em muitos outros médicos e muita gente não queria dar para ele o que ele queria. E vocês vão saber o que é, né? Que é sedativos para dormir. Tanto que foi achada algumas identidades falsas para ele poder comprar esses remédios, porque aqui nos Estados Unidos é muito difícil você comprar essas coisas. Então tinha até algumas identidades falsas ali para que fosse comprado mais remédio. Então o Dr. Murray aí, né, Conrad Murray, ele virou médico particular de Michael. Bom, então vamos lá, 1h30, 2h da manhã, o Michael chega em casa. 2h da manhã, quando ele liga lá pro Dr. Murray chegar, o Dr. Murray chega rápido ali na casa, ele dá a primeira dose a Michael, que é diazepam. Ele dá uma dose de diazepam na veia. Espera ali um pouco, Michael fala que não está funcionando, que ele não está conseguindo dormir. Gente, agora eu falo o seguinte, né? Eu não sou médica, mas você enfia uma dose de diazepam, você não vai dormir também em 2 minutos, né? Mas eu vou falar a cronologia aqui pra vocês. Então, o Michael já, né, com aquela ansiedade extrema dele, já falou que não tava conseguindo dormir, que ele tinha que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. Conclusão: 2h da manhã, né, quando deu esse diazepam, ele não conseguiu dormir. Mas, às 3h da manhã, o Dr. Murray, vamos chamar ele assim, ele já meteu um lorazepam intravenoso, né, na veia, e não funcionou. Ele achou esperar ali um tempinho, não deu nenhum baque. Michael Jackson, que dia ser um leão aquilo, né? Não deu nenhum baque nele, foram para o midazolam. Então, gente, foram administrados doses repetidas, tá? Durante a madrugada. E nada funcionou. O homem tomou esse monte de remédio na veia e nada fazia o Michael dormir. E ele falou pro doutor: pelo amor de Deus, eu tenho que dormir, me ponha para dormir. Bom, 5h da manhã, o Michael já tava doido, porque ele começou a ver o sol nascer, ele começou a ver o dia clarear, ele já ia ter ensaio mais tarde, ele já sabia que ele tinha compromissos e ele não tinha nem conseguido dormir ainda, né? Então, de 5 da manhã às 10h30 da manhã, o Dr. Murray, ele aplicou mais algumas doses ali de sedativo no Michael. E o Michael, gente, ele só ficava mais ansioso e mais frustrado. Então, até 10h30 da manhã, isso aí começou 2 da manhã, até as 10h30 da manhã, o Michael estava acordado. Segundo relatos, tá, gente, de pessoas que estavam lá, né, funcionários, pessoas ali de dentro da casa. Às 10h40 da manhã, foi a decisão fatal. Por quê? Porque o Michael pediu o leite dele.
O Michael chamava esse remédio aqui, gente, Propofol de leite. Não era a primeira vez que o Michael ia tomar esse remédio, tá? Ele já tinha tomado isso antes. O Propofol, ele não é um remédio para insônia. Pelo contrário, ele é um anestésico cirúrgico que tem que ser usado com monitoramento. Então, né, por exemplo, eu fiz cirurgia, você aplica lá, você tem que estar lá no aparelho lá de pressão, cardíaco, para olhar seu coração, tem que olhar tudo. Não, o homem deu esse remédio para o Michael em casa. Ele já tinha dado outras vezes. Então, de repente, nas outras vezes ali, né, o Michael dormiu e o doutor achou que estava tudo certo. Então, vamos lá. Ele acaba de dar essa anestesia pro Michael, vou falar assim, porque isso não é um sedativo, né? Ele deu essa anestesia aí pro Michael e o Michael dormiu. O problema, gente, é que o Michael dormiu e ele entrou num estado profundo de sedação. Bom, gente, então isso acontece aí por volta de 10h50 da manhã, tá? O Michael entra aí nesse estado profundo de sedação. Só que o Dr. Murray, ele pensa assim, o Michael dormiu. Finalmente o Michael conseguiu dormir. Passa-se ali uma horinha, acho que 11h50 ou meio-dia, entre 11h50 e meio-dia, o Dr. Murray, ele chega perto do Michael e ele percebe que o Michael não está respirando. Gente, sério, ele fica desesperado. Isso aí eu vi ele contando ali, que eu li o julgamento dele. Ele ficou desesperado. Então ele tira o Michael da cama que o Michael estava, ele põe o Michael no chão e ele começa a fazer pra tentar fazer com que o coração do Michael ali voltasse, o Michael voltasse a respirar. Inclusive, depois eu vou mostrar na autópsia de você, o Michael chega até ter algumas costelas quebradas. E os médicos falam que isso aí é até normal de acontecer, porque quando você vai fazer o CPR, você às vezes usa muita força, né? Você tá ali desesperado, lutando pela vida daquela pessoa. Mas, então, ele começa a fazer as tentativas ali de reanimação no Michael, tá? Como eu disse para vocês, o Propofol, ele é muito perigoso de ser utilizado ali fora do hospital, né? E fora, gente, que ele já tinha feito uma combinação ali de diazepam, lorazepam, midazolam, que era um risco muito grande. Então o Michael, ele estava completamente dopado de remédio naquela noite. Esses medicamentos, eles podem causar o que é chamado de depressão respiratória. A pessoa simplesmente para de respirar. Então, por isso que é muito perigoso você fazer esse tipo de sedação sem que você tenha ali um aparelho, né, para estar medindo ali as batidas do seu coração, tudo. E ele fez em casa. Então, na casa do Michael não tinha nada disso. Mas, gente, o Michael, ele não morreu assim instantaneamente. Mas ele viu que o Michael foi perdendo ali os batimentos cardíacos, não estava respirando. Depois que ele tentou reanimar, não conseguiu. Foi aí que ligaram para o 911. Bom, o doutor fala que a última frase do Michael foi I just want to sleep. Eu somente quero dormir. Bom, o Michael, ele é levado pro hospital. E essa foto que eu vou colocar aqui pra vocês agora, essa foto foi tirada por um paparazzi na hora que o Michael tava deixando a casa. Então ele já estava aí em coma profundo, né? E vou falar algumas curiosidades, lógico, mas essa foto aí, gente, na época ela foi vendida pros tabloides por $500 mil. Que é a última foto aí que se tem do Michael Jackson. O Michael, ele foi declarado morto às 2h26 da tarde, horário de Los Angeles, do dia 25 de junho de 2009. E ele estava no UCLA Medical Center aos 50 anos de idade. Michael tinha 1,76 m de altura na hora que ele faleceu,
estava pesando 62 quilos, que segundo a autópsia dele era um peso abaixo do ideal para um homem da altura dele. O Michael, ele não tinha doenças cardíacas, ele não tinha nenhum trauma físico significativo, nenhuma droga recreativa foi encontrada no organismo dele. O que é droga recreativa, gente? Maconha, cocaína, heroína, essas coisas. As drogas que foram usadas foram medicamentos mesmo, tá? Então, infelizmente, esse aí é o fim do nosso Michael Jackson. Eu li a autópsia dele, porque é aberta, tá? Se você colocar aí na internet a autópsia do Michael Jackson, você vai achar. É 58 páginas, então fala muita coisa. E eu tirei algumas coisas aqui para contar para vocês. Bom, quando o corpo chegou ali no IML, os médicos também notaram que o Michael, ele, além, né, de estar com um peso baixo, ele não tinha nenhum ferimento assim fatal, não tinha nenhum sinal de trauma, mas ele tinha muitos furos nos braços, né? Que é provavelmente dos medicamentos ali que ele tomava. O Michael, gente, ele chegou aí para uma clínica de reabilitação uns anos antes para tratar a dependência dele com analgésicos. E muitas pessoas falam que essa dependência do Michael começou quando ele sofreu aquele acidente gravando a propaganda da Pepsi, que ele pega fogo no cabelo dele. Então, pega fogo, quem não sabe isso, pega fogo no couro cabeludo do Michael aqui atrás. Diz que a extensão da ferida era da palma de uma mão, tá? O Michael teve que fazer algumas cirurgias plásticas, né, por causa disso. Ele ficou gravemente ferido, ele foi para o hospital e depois disso ele sentia muita dor. Então começaram a tratar ele com muitos analgésicos, opioides, essas coisas, o que acarretou ali uma dependência nele nesse tipo de remédio. Algumas pessoas falam que vem dessa época aí. Tanto que ele mesmo fala que ele foi para uma clínica de reabilitação. No livro dele ele fala para tratar a dependência dele com analgésicos, tá? Bom, então começaram ali os exames toxicológicos no Michael e foi aí que o médico legista descobriu que o Michael tinha no sangue Propofol, que era um remédio usado para cirurgias, anestésico, não para você, um remédio para você dormir em casa, né? É uma mistura muito perigosa que esse médico do Michael fez, porque desacelera o corpo até que o corpo simplesmente para. Então o cara estava completamente dopado de remédios. Propofol, gente, ele atua diretamente no sistema nervoso. Ele reduz o estado de consciência e você entra no estado de inconsciência profundo. Porém, ele também pode desligar o reflexo da respiração. Isso são as coisas que tá ali na autópsia do Michael Jackson. Por que falaram que se o Michael tivesse talvez chegado a tempo no hospital, ou se esse homem nunca tivesse colocado esse remédio ali pro Michael dormir, né? Já que já tinha diazepam, lorazepam, midazolam, né? Porque esse remédio, ele tem que ser aplicado no hospital, ele precisa de monitoramento, não é um remédio que você pode simplesmente ir lá aplicar em casa e tchau. Bom, no quarto ali do Michael tinha um médico, né, que era o médico particular dele, porém sem aparelhos para salvar o Michael ali naquele momento. Não tinha monitor cardíaco, não tinha ventilador mecânico, não tinha estrutura para uma emergência ali no quarto do Michael Jackson. Tinha uma cama e um homem, né, que foi sedado, infelizmente, além do limite e seu corpo não aguentou. O laudo final da autópsia de Michael Jackson foi de intoxicação aguda por Propofol, com combinação de benzodiazepínicos e a palavra final na autópsia, homicídio. Sim, gente. O Michael Jackson foi assassinado. Foi um homicídio culposo, é quando você não tem intenção de matar, mas matou. Então, depois o doutor Conrad aí, se vocês quiserem, eu conto pra vocês. Ele vai a julgamento, né?
e ele foi condenado pelo homicídio de Michael Jackson. Apesar, gente, que no julgamento do doutor, ele fala que quem aplicou Propofol no Michael foi o próprio Michael, que não foi ele. Mas isso aí é para outro vídeo. Então vamos lá, né? Você tá ali, você confia no seu médico. Era uma pessoa que tá ali para te proteger. Só que ele falhou. Talvez o Michael tava desesperado, pedindo. Tinha a questão, né, da grana aí, que o homem ganhava $1 milhão aí por mês. Mas eu acho que se você é um bom médico, se você sabe realmente o que é bom e ruim ali, você não podia ter feito, né, o que o seu paciente quer. Ele tinha que ter sido mais duro ali e falado que não tinha como, né, ministrar aquele tipo de medicamento em casa. Como eu tô falando pra vocês, gente, não tinha sido a primeira vez, tá? Ele já tinha feito isso outras vezes. E o mais triste é a gente pensar que o Michael Jackson, ele não morreu no acidente, ele não morreu no palco, ele não morreu no avião. Ele morreu tentando dormir. Vocês têm noção disso? Pra vocês, gente, não tinha sido a primeira vez, tá? Ele já tinha feito isso outras vezes. E o mais triste é a gente pensar que o Michael Jackson, ele não morreu no acidente, ele não morreu no palco, ele não morreu no avião. Ele morreu tentando dormir. Vocês têm noção disso? O homem morreu tentando dormir. Agora eu vou entrar mais fundo um pouquinho ali da autópsia do Michael. Eu já comentei para vocês que na autópsia dele constava que ele teve algumas costelas quebradas devido ali o ato desesperador do Dr. Murray, né, de fazer o Michael respirar novamente. No estômago do Michael, gente, não foi encontrado nada de comida. Então, sinal que ele não tinha comido nada 24 horas antes dele falecer. A única coisa que acharam ali no estômago dele era um líquido preto, que podia ser de algum energético, alguma vitamina, alguma coisa ali que o Michael tinha tomado. Mas comida não tinha nada. Ele tinha perfurações de agulha nos braços e nas pernas, tá? E foi constatado também que o Michael tinha vitiligo, que é outra coisa que, né, quem acompanhou a carreira do Michael Jackson foi falada assim por anos a questão do Michael ter ficado branco. E ele sempre bateu na tecla que ele tinha vitiligo. Tem até uma entrevista muito famosa da Oprah com o Michael Jackson, que ela fala, mas você não toma nada para ficar branco? Você não passa nenhum creme? Ele fala, não, eu tenho um skin disorder, e, né, que é o vitiligo. E muita gente, não acreditou no Michael nessa época. E na autópsia dele, sim, ele tinha vitiligo e ele tinha muitas partes do corpo já brancas, que quem sabe o vitiligo ele tira a pigmentação da pele da pessoa. Go to the thing that is most discussed about you, I think, is the fact that the color of your skin is obviously different than it was when you were younger. Yeah. It has caused a great deal of speculation and controversy as to what you have done or are doing. Are you bleaching your skin? And is your skin lighter because you don't like being black? Okay, number one, as I know of, there is no such thing as skin bleaching. I have never seen it. I don't know what it is. Well, they used to have those products growing up. I used to hear, always use bleach and glow, but you'd have to have about 300,000 gallons to... Okay, number one, this is the situation. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Okay, but when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. So it is. It's a problem for me, okay? I can't control it. Aquele cabelo do Michael Jackson que a gente via, na verdade, era uma peruca. Sim, era uma peruca colada na cabeça dele. Isso também tem na autópsia. Por quê? Quando ele sofreu o acidente lá do comercial da Pepsi, ele ficou com várias partes do cabelo, do couro cabeludo queimados e não nasceu mais cabelo. Então, ele tinha uma peruca colada ali na cabeça dele. De acordo com o prontuário médico, os paramédicos chegaram na residência de Michael ao 12h26. Encontraram Michael em assistolia. É um termo médico que se refere à ausência total de atividades elétricas no coração, resultando assim numa parada cardíaca. Nesse estado, o coração ele não consegue bombear o sangue
para o resto do corpo, levando à interrupção do fluxo sanguíneo e à falta de oxigênio nos órgãos vitais. A assistolia é considerada uma emergência médica que pode levar à morte se ela não for tratada rapidamente. Agora eu vou contar para vocês a descrição da cena que eles fizeram. Isso aí também sai na autópsia aqui, tá, gente? A residência é uma mansão de 2 andares, localizada em Bel Air, uma rua residencial tranquila. A casa estava limpa e bem cuidada. O quarto no 2º andar da casa, à direita, no topo da escada, era o quarto que Michael descansava e que sofreu a parada cardíaca. Seu quarto habitual ficava do outro lado, no final do corredor. Bom, como eu já falei para vocês, uma curiosidade, essa casa custava $100 mil por mês para ele. Essa casa era do dono, não sei se muita gente aí talvez seja da minha época vai lembrar, do dono da marca Ed Hard. Era uma marca muito famosa, assim, de camisetas dos anos 2000. Aliás, de várias outras coisas, era do dono dessa marca. Era porque essa casa já foi vendida também, tá? Então, a casa tinha, 1.600 metros quadrados, 7 quartos, 13 banheiros, piscina, academia. O quarto continha... Eu vou colocar as fotos para vocês, gente, do quarto. Meu irmão, quando viu essas fotos, falou, meu Deus, que zona. Bom, o cara não dormia alguns dias, né? Ele não devia sair daquele quarto. Então, eles falaram que a casa estava limpa, mas de repente o Michael não deixava nem ninguém entrar ali naquele quarto. Vai saber, né? Mas as fotos aí que a perícia tirou no dia que entrou ali na casa dele também estão na internet, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Então, vão olhando aí, ó. O quarto continha uma cama de casal, várias mesas e cadeiras, uma cômoda e uma televisão. Tinha também um closet bem amplo em anexo. A roupa de cama estava desarrumada e dava a impressão que alguém havia deitado no lado esquerdo da cama. Perto dos pés da cama à esquerda havia um colar de contas de madeira e um tubo de pasta de dente. Do lado direito tinha um livro, um computador portátil, um óculos. E no pé da cama, sobre uma mesa, um frasco de urina fechado. Ao lado esquerdo da cama, 2 mesas e uma poltrona bege. Segundo relatos, o médico de Michael se sentava ali naquela poltrona. Também tinha um cilindro verde de oxigênio, que dá para vocês verem aí nas fotos. Frascos de medicamentos prescritos para Michael estavam também sobre a mesa, juntamente com vários suprimentos médicos. Uma caixa de catéteres, agulhas descartáveis, lenços umedecidos com álcool. Tinha no quarto também várias garrafas vazias de suco de laranja e um telefone sobre a mesa. Gente, botaram aqui que tinha um ambu. Eu não faço nem ideia o que seja isso. Mas tinha luvas também de látex que estavam no chão do lado da cama. A morte de Michael foi considerada homicídio culposo. Conrad Murray cumpriu 2 anos de sentença, de 4 que ele foi condenado. Ele ficou preso em Los Angeles, o médico do Michael, tá? Ele teve a licença dele suspensa em 3 estados aqui nos Estados Unidos. Ele não pode mais atuar nos Estados Unidos como médico. Porém, gente, tem uma curiosidade aqui do Dr. Murray. Enquanto ele estava na cadeia, ele escreveu um livro também contando sobre como foi ser médico do Michael Jackson, como foi aí, a vida dele ao lado de Michael, pelos anos que ele cuidou de Michael, e como ele não poderia mais exercer a profissão dele nos Estados Unidos. Aliás, gente, ele era uma pessoa muito odiada. Vocês têm noção dos fãs de Michael Jackson? Tem ódio deste homem? Então, assim, imagina quando ele sai da cadeia. Tanto que no dia que ele saiu da cadeia, ele teve que sair da cadeia à meia-noite, porque tinha vários fãs de Michael que ficavam na porta da cadeia xingando ele, chamando ele de assassino, essa coisa toda. Então, ele saiu até por uma passagem alternativa da cadeia, para que, sei lá, esse homem não fosse ele apedrejado no meio da rua. Bom, depois disso, a vida desse homem acabou, Vocês podem imaginar. Então, ele volta para Trinidad e Tobago, que é onde ele era, a família dele, E
ele continua exercendo a profissão dele por lá. Ele abriu uma clínica em Trinidad e Tobago. Bom, esse foi o último dia de Michael Jackson que eu queria trazer para vocês. Eu tenho muitas outras coisas que eu quero muito contar para vocês sobre o Michael. Sou ainda, né, muito fã dele. E eu queria muito, mas eu não sei se vocês gostam desse tipo de história. Mas se vocês gostarem, deixem nos comentários, fala comigo, Dani, faz, é legal, gosto de ouvir, né, curiosidades. E eu continuo a fazer para vocês. E com certeza o Michael, né, gente, nosso artista eterno, nosso rei eterno aí, que quem é fã mesmo, pra gente ele não morreu, né? Quando eu vi o filme agora, eu não sei, me deixa saber quem viu o filme, o que vocês acharam. Nossa, eu achei que ele encarnou no sobrinho dele, no Jafar Jackson ali, sabe? E, nossa, foi muito emocionante, assim, ver o filme. Claro, gente, que o filme, ele acaba ali com o Michael nos anos 80. Então, provavelmente terá continuação. Já vi em vários sites falando que já tem até material gravado, né? Porque gravaram em Neverland, gravaram em vários lugares que não apareceu no filme, no Michael. Pode ser, e no final do filme tem, a história continua, né? Então, provavelmente teremos o Michael 2 aí. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de filme, desse tipo de vídeo. Michael, we love you. Bye.